Bom, então aqui é o nosso trabalho de fundamentos de bancos de dados, que envolve implementar uma aplicaçãozinha que utilize um banco de dados. No nosso caso, a gente usou o PostgreSQL, que foi também usado durante as aulas, e, e para setar ele, a gente usou um Docker, a gente startou um container com ele. A ideia é que esse container ele tá rodando o Postgres, daí a gente não precisa baixar todas as dependências. Para fazer o setup, a gente fez um scriptzinho, shell aqui, que basicamente o que ele faz é executar vários scripts SQL para popular o banco. Então, esses são os scripts. Primeiro a gente cria todas as tabelas aqui, depois a gente bota instâncias nela, bota gatilhos também. E, e isso aqui, com isso aqui o banco já está setado para a aplicação funcionar, né? Agora, vamos mostrar um pouquinho da nossa aplicação assim na prática, antes de mostrar o código a fundo, só para a senhora ter um pouco de noção sobre como tá a implementação em si, por fora. Então, a gente tem a nossa telinha inicial, nossa tela de login, que a gente pode inserir o nome do usuário e a senha. No caso, a gente vai botar aqui Luquinhas e a senha que aparece escondida. Atualmente a gente não tá colocando nenhuma criptografia nem nada, então tá a senha sendo comparada pura com o banco, mas isso é para fins de simplicidade mesmo. Agora podemos fazer o login aqui. Fazendo login, a gente tem algumas opções que a gente pode fazer aqui na nossa implementação. Por exemplo, ali em cima a gente tem dois seletores. Um para workspaces e outro para canais. Esses são equivalentes a correspondentes aos workspaces e canais que o usuário que a gente fez login. Então, na esquerda a gente tem o workspace, grupo de Luquinhas, escolhendo o channel conversas gerais, a gente consegue ver as mensagens que foram enviadas nesse canal. E também a gente pode enviar mensagens nesse canal. Vamos dar um exemplo aqui embaixo. Escrever uma coisinha aí. Teste, clicando send, a gente consegue enviar lá. Trocando também de canais e workspaces, a gente consegue ver também que essa informação persiste. Está sendo inserido no banco. Então pode voltar lá pro canal só para mostrar que continua ali a mensagem. Além disso, a gente também tem a opção de criar workspaces e criar canais dinamicamente. Por exemplo, vamos criar um workspace aí, sei lá, Fubar, não, Create Workspace. Agora, se tu clicar ali no seletor, vai ver que tem o Workspace Fubar. E, igualmente, a gente consegue criar um canal. Ali à direita a gente tem um criador de canal que cria um canal no Workspace que a gente está selecionado atualmente. Então, se vê ali, tem o nosso canal. Aí pode escrever alguma coisinha aí, também igualmente vai funcionar tudo certo. Então, agora sobre nossa implementação em código da aplicação, a gente escolheu para usar a linguagem Rust, que nós dois, eu e o Lucas, temos familiaridade por trabalhar com ela, no nosso estágio. E a gente está usando uma biblioteca chamada SQLX, que, que faz esse gerenciamento da conexão com o banco pra gente. Então, a partir da linha 20 aí do código, a gente tem nossa função main. A primeira coisa que a gente faz dela é carregar alguns valores do nosso env, que, que são utilizados para uma funcionalidade específica dessa biblioteca, que é bem interessante, que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. Mas, na linha 23 a gente pode ver que a gente está carregando do env a URL da database. Se tu entrar no arquivo .env, que tá aí dentro, a gente consegue ver como que é o formato da connection string que o SQLX aceita, que é bem simples, e a gente tá com ali usuário e senha padrão, a gente botou só um padrão 2, 3, 4, 5, 6 só para facilitar o desenvolvimento. Mas beleza. Voltando, e a partir dessa connection string do Postgres, a gente consegue criar uma connection pool, que basicamente, em vez de a gente criar uma conexão individual para cada query que a gente for fazer, a gente cria uma pool que a gente consegue reutilizar algumas conexões para tornar o nosso código mais performático. Mas beleza. Tendo essa conexão com um banco estabelecida, dá para mostrar ali o arquivo database queries, que estão armazenados todas as nossas funções que acessam o banco de dados. Uma coisa interessante dessa biblioteca, o SQLX, é que ele, na verdade, ele consegue checar pra gente o nosso SQL em tempo de compilação. Tipo, antes mesmo de tu rodar teu código, ele consegue verificar se teu SQL tá certo. Por exemplo, se eu pegar e modificar esse SQL, assim, esse primeiro SQL, botar alguma coisa inválida, por exemplo, bota algum users2 e salva. Ele já fica tudo vermelho, bota o mouse em cima. Se botar o mouse em cima, ele vai dizer, ó, esse users2. Essa funcionalidade do SQLX é bem interessante, que na verdade ele mantém uma conexão ativa com o banco, inclusive quando tu está desenvolvendo o código. Aí sempre que tu cria uma query nova ou atualiza uma query, ele manda um comando de prepare, ele não executa a query, ele manda um prepare da query e vê
o que que o banco responde sobre essa query, tipo, se essa query está bem formada, se ele compreende os tipos de dados que ele vai retornar, então o próprio Rust com essa biblioteca consegue inferir os tipos de dados que vão ser retornados, se encaixam na estrutura que tu quer receber de retorno, então é realmente uma biblioteca bem interessante para esse desenvolvimento. Bom, então o gatilho que a gente desenvolveu, ele serve para manter atualizada a tabela de usuários, mais especificamente a coluna de número de workspaces criados. O jeito como ele funciona é checando sempre que cada usuário ele tem uma subscription type, e nessa subscription type ele tem quantos workspaces ele pode ter. Então, o que o trigger faz é checar cada vez que um workspace é inserido para ver se esse usuário ele tem um max workspaces que permite que ele crie esse workspace. Então, aqui está o código da nossa trigger. A ideia é que essa trigger aqui, ela chama uma procedure que dá esse update no número de workspaces. Essa procedure aqui, ela faz duas coisas. Primeiro, ela checa para ver se o usuário ele pode criar esse workspace e com outra procedure. Essa procedure, ela basicamente só faz uma query que diz se ele pode ou não, checando o tipo de subscription que ele tem. Se ele puder, ele vai chamar essa procedure que atualiza. Se não, ele vai jogar uma exception que depois a aplicação vai usar para dizer que, para informar para o usuário que não é possível criar esse workspace porque já está no limite, né? Então, vamos demonstrar aqui como é que funciona. O Luquinhas, ele é um usuário que tem um plano Silver, então ele só vai poder fazer vai poder criar 3 workspaces. Então, se a gente logar aqui nele e começar... A gente pode ver que já tem um workspace, o resto não é dele. Então, se a gente for criando, alguma hora ele vai chegar no limite e a trigger vai nos dizer que deu erro na hora da criação, né? Então, vamos criar aqui um workspace 1. Daí aparece o workspace 1 aqui. Vamos criar o 2. O 2 está aqui, o 3. O 3 também, o 4. E daí no 4, como a gente já tem o Fubar, o WS1, WS2, WS3 e o grupo do Luquinhas, ele não vai conseguir ser criado. Então ele vai mostrar aqui para o usuário que já excedeu o número máximo de workspaces e a trigger não vai permitir que esse novo workspace seja inserido, né? Uma coisa interessante também de mostrar sobre a inserção de workspaces é a query que a gente usa para criar os workspaces, né? Essa query aqui, ela tem esses parâmetros nomeados aqui com cifrão, que é o modo como a nossa biblioteca usa para inserir parâmetros nas queries, né? Por que é importante a gente fazer desse jeito aqui, ao invés de simplesmente concatenar uma string aqui dentro e era isso? Existe um tipo de ataque que o nome é SQL Injection, que se a gente simplesmente concatenasse uma string, a gente poderia colocar comandos SQL dentro de parâmetros ou de pedaços da query que podem comprometer a segurança do nosso sistema. Então, por isso, essas bibliotecas como SQLX, ele já sanitizam o nosso input antes de colocar na query em questão. Então, tipo, é bem importante por questão de segurança a gente colocar os inputs dessa maneira Na aqui. aplicação a gente tem o acesso ao painel de admin, que aí a gente consegue realizar algumas queries que a gente desenvolveu na etapa 2 do trabalho. Então são queries de natureza um pouco mais analítica, então a gente consegue ver mais sobre uma visão geral sobre os usuários, workspaces em um todo. Então, por exemplo, a gente tem uma query que a gente consegue ver o total de armazenamento gasto pelos anexos enviados em todos os canais. Então, por exemplo, a gente consegue clicar aí e vai aparecer em bytes pelo nome do canal. A gente consegue ver os usuários do mesmo canal que algum usuário no nosso input. Então a gente pode escrever um input, por exemplo, Cauã. Clicar ali, a gente vê Ana Silva e o Luquinhas estão nos mesmos canais que eu. A gente consegue ver também o faturamento de cada workspace separado pelo tipo de assinatura. Vamos clicar ali. Aí tá aparecendo o valor mensal, o tipo de assinatura, os workspaces. A gente consegue ver os usuários que mandaram pelo menos uma mensagem de um canal de input. Então, por exemplo, a gente tem o canal privado Luquinhas, que a gente consegue escrever aqui para ver todos os usuários que tiveram mensagem. No caso, vai ser só o Luquinhas, porque é um canal privado. E também a gente tem a query que a gente consegue ver usuários que têm assinatura, mas atualmente não estão em nenhum workspace, que esse não usa o input. Então, a gente tem 2 usuários na nossa instância inicial. Bom, então a gente está passando um pouco do tempo, mas acho que vale a pena falar um pouco de como o nosso código está estruturado e como que funciona a nossa interface. Para fazer interface, a gente usa a biblioteca Iced. Ela serve para fazer interfaces em Rust. Então vamos pegar como exemplo aqui a página de login, por exemplo. A gente basicamente declara quais que vão ser os elementos que vai ter na nossa interface e tal. E uma parte importante é esse objeto aqui, message, que eles são como se fossem eventos que disparam
funções da nossa aplicação. Então, no caso desse try fetch user by login, ele é um evento que vai disparar uma busca no banco para ver se o input que a gente está colocando de username e de password batem, né? E o nosso código é estruturado basicamente com esses eventos e com esses elementos de input, ou botões, ou textos. E é basicamente isso. A gente tem também aqui a página de admin, que também é bem parecido. A gente tem vários botões. Onde a gente trata os eventos é essa função update aqui, que basicamente o que ele pega é qual é a mensagem, dependendo da mensagem ele vai fazer uma coisa. Então, por exemplo, vamos pegar o do login aqui, que era o que eu estava falando anteriormente. Nesse caso aqui, a gente vai usar uma função de buscar o usuário pelo login e ver se as senhas batem, né? Então, que também é uma função do banco. Então, é basicamente assim que a gente estruturou o trabalho e obrigado pela atenção.